minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri, aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Irmãos, quem trouxe a palavra, abre comigo no livro de Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10, versículo 1. Amém? Foi fácil, né? Pode se sentar, que eu vou lendo com vocês, parte a parte, a gente vai partilhando. Vocês conhecem Daniel, minha gente? Já ouviram falar, né? Profeta de Deus. E como era o ambiente em que nasceu, que vivia Daniel? Vocês lembram que o povo de Deus foi um povo que passou um tempo aprisionado pelos egípcios? Vocês lembram disso, sim ou não? E eles passaram lá, como é que fala lá? Comiam o pão que o diabo amassou, né? Na mão dos egípcios, sofreram barbaridades. E vocês sabem também, lembram, claro, né? Como católicos, praticantes, que esse povo foi liberto por Deus através de Moisés, sim ou não? Né? Então esse povo foi liberto. Então esse povo continuou caminhando, né, seguindo a sua vida, passaram um tempo e o povo então vacilou mais uma vez. Esse povo vacilou na fé, deu uma desviadinha. E nessa desviada de fé, né, nessa vacilada, nessa brecha que eles deram, se encontraram com o povo da Babilônia. E esse povo então prenderam de novo o povo de Deus, o povo de Israel. Mais uma vez, então, eles eram aprisionados. Passaram de novo, né? Lembra aquele povo que comia das cordonizes, né? Que desciam do céu, né? Água que brotava da pedra, água cristalina e tal. Viviam de Deus, vamos dizer assim. Vacilaram, abriram uma brecha, vieram os babilônios, o povo da Babilônia, e os prenderam novamente, levaram ele para o cativeiro. Pra vocês terem ideia, eles iam ficar 70 anos, ficaram 70 anos presos sobre o domínio do povo da Babilônia. Mais uma vez, o povo de Deus estava comendo o pão que o diabo amassou, por causa que eles tinham vacilado.
E era nesse ambiente que nasceu, cresceu e viveu Daniel. Aí, há quem diga que foi um golpe de sorte, um golpe. O rei, então, falou assim: dentro desse povo aí, esse povo de Israel, vocês vão lá e escolham alguns que não tenham defeito físico, que não tenham defeito. Vocês vão lá no meio desse povo de Israel, escolham algumas pessoas que não tenham defeito, para esse povo vir e servir aqui dentro do castelo. E esse povo vindo servir dentro do castelo, né, de certa forma a vida deles ia dar uma melhoradinha, porque eles iam comer das coisas que o rei comia. Então não ia mais comer lá do que o povo de Israel, né? Imagina você lá no meio do povo de Israel comendo pão que o diabo amassou, de repente você é escolhido a viver lá no castelo. É bom, não é? Hein? Diante das circunstâncias, né? É claro que ele não sabia, né, que ia ficar 70 anos, mas diante das circunstâncias era tipo ganhar na loteria, sim ou não? E assim Daniel foi um desses escolhidos para viver dentro do castelo do rei. Mas aí eu vi algo interessante, depois vocês peguem em casa, vocês leiam para você ver. Daniel foi escolhido, eles iam passar por 3 anos num treinamento para servir o rei direitinho. Mas nesse dito golpe de sorte, eu vi algo assim interessante que me chamou a atenção no versículo 7 do capítulo 1, depois vocês vão ler. Eu ainda não cheguei no 10 não, estou lá no 1, só uma introdução. O chefe dos eunucos, né, o chefe que estava treinando as pessoas que foram escolhidas, sabe qual a primeira situação que ele resolveu fazer? A primeira situação que ele quis fazer em relação às pessoas que ele tinha escolhido do povo de Israel, está lá no versículo 7. Ele quis trocar o nome deles. Então, Daniel, segundo o chefe do eunuco, ia se chamar Baltazar. Não ia se chamar Daniel mais, ia se chamar Baltazar. Foi escolhido lá também um Ananias, mas ele não se chamaria mais Ananias, ele ia se chamar Sidraque. Foi escolhido também, junto com Daniel, um tal de Misael, mas segundo o chefe, ele não ia se chamar mais Misael, ele ia se chamar Misaque. Foi também escolhido um quarto que se chamava Azarias, mas o chefe disse que ele não se chamaria mais Azarias, e se chamaria Abidenego. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui, minha gente? Na hora eu me lembrei, né? Tem aquela passagem que diz que os nossos nomes estão gravados na palma de nosso Senhor Deus, sim ou não? Tá ou não tá? Então a gente tem uma identidade, sim ou não? E o que o mundo quer fazer conosco? Fez com esses rapazes e quer fazer conosco também, quando nos oferece algumas facilidades. A primeira situação que o mundo quer, que o inimigo quer, que nós percamos as nossas identidades que está gravado na mão de Cristo. É isso que o mundo quer de você. Fala para o seu irmão, preste atenção. Nem tudo que reluz é ouro, veja só. Nem tudo que reluz é ouro. Há quem diga que tinha sido um golpe de sorte, né? Há quem poderia dizer, glória, né? No meio da dificuldade, Deus olhou para mim, né? Me tirou aqui, me colocou dentro do reino. E muitas vezes acontece isso na nossa vida, meu irmão, minha irmã. O inimigo também nos dá coisas, presentes, e a gente entende, acha que veio das mãos de Deus e não veio. Então, se você precisa prestar atenção de onde tem vindo os presentes. Senão, você vai perder a sua identidade. Amém? Vocês entenderam, minha gente, o que eu quis dizer? Sim ou não? Agora vamos lá. Capítulo 10, versículo 1. No terceiro ano
de Ciro, rei da Pérsia, um oráculo revelado a Daniel. Esse oráculo era verídico e anunciava grandes lutas. Daniel compreendeu o oráculo e teve conhecimento do sentido da visão. Irmãos, então no terceiro ano passou o treinamento. E se você for ler, eu recomendo você a ler. Daniel, mesmo diante das propostas do mundo, ele nunca perdeu a sua identidade. Nunca, nunca. Tanto que no treinamento, ele já começa a oferecer as delícias do reino. E Daniel, lá no primeiro capítulo, já pega e faz um jejum, já renuncia todas as comidas, todos os benefícios que o rei dava para ele. Então Daniel nunca perdeu sua identidade, nunca quis perder sua identidade. Então no terceiro ano, lá depois do seu treinamento, quando ele já estava pronto para servir o rei, Deus lhe dá uma visão, Deus lhe dá um oráculo, uma visão de grandes lutas que viriam sobre o povo. Deus já te deu uma visão de lutas? Já. Às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem. Às vezes você está andando, você está o dia, tá bom, você sente um aperto no coração. Já sentiu isso? Já, dona Lourdes? Do nada, assim, você sente aquele aperto no coração, aquela angústia. O que você faz diante disso? O que a gente deveria fazer diante disso? Rezar, Porque em muito, meu irmão, minha irmã, é o próprio Deus, o Espírito Santo te avisando que alguma coisa vai dar errado. Talvez não seja com você, mas com alguém próximo, com a igreja. Então, quando seu coração se apertar, você fica angustiado. Você estava bem, do nada, te deu uma angústia, uma tristeza. Se coloque em oração, porque o Senhor está, com certeza, te avisando de algo ruim que vai acontecer. E assim foi com Daniel. Deus deu então uma visão a ele, que o povo ia passar. O povo já estava preso. E Deus fala, o povo está preso aí, está ruim, tá? Ainda virá muitas lutas sobre você. Imagina, aí o coração de Daniel ficou angustiadíssimo. E o que foi fazer Daniel, meu irmão, minha irmã, diante dessa situação? Foi rezar, Mas em muito, nas nossas angústias, a gente, sei lá, o que a gente faz. Às vezes a gente se acumbrunha mais ainda, sim ou não? Não é assim? Quantas vezes já aconteceu comigo? O certo e o correto, como eu disse, é nos colocarmos em oração. E foi isso que Daniel foi fazer, meu irmão, minha irmã. Versículo 2, leia aí comigo. Então Daniel teve a visão, Versículo 2 e 3 a gente vai ler. Naquele tempo, eu, Daniel, fiz uma penitência durante 3 semanas. Não provei alimento delicado algum. Não passou na minha boca nem carne, nem vinho. Não me ungi de óleo absolutamente durante o transcurso dessas 3 semanas. Então, Josué teve a visão, claro, veio a angústia no seu coração. E o que Daniel foi fazer, meu irmão, minha irmã? Ele se colocou em oração, muito mais que oração. Além de rezar, Daniel se pôs a jejuar. Aí você pode me perguntar assim, e por que não só rezar? Por que não só rezar? Pergunta para o seu irmão, para a sua irmã. Diante da angústia, por que não só rezar? Por que não só rezar uma Ave Maria? Porque só é mais fácil, Mas o que Jesus vai dizer em Mateus? Mateus 17, versículo 21, não precisa pegar não. Que há demônios, que há inimigos, que só são vencidos pela oração, mais o jejum. Há inimigos, meu irmão, minha irmã, que você pode rezar. Você reza uma Ave Maria, um Pai Nosso, o bicho sai de letra. Sai vazado, como diz meus meninos.
Mas há inimigos, há demônios que só vão sair da sua vida, só vão sair perto de você com a oração mais o jejum. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus. E Daniel já sabia disso, hein? Não basta só eu rezar diante da visão que ele teve. Tamanho as lutas. Eu não sei o que você está passando quando o irmão está rezando. Eu sei o que eu estou passando. Você deve saber o que você está passando. Eu já cheguei ao entendimento, e eu partilhei com vocês na terça-feira, que eu acordei angustiado diante de tudo que estava passando, diante de algumas situações que eu estou passando, de documentação que eu preciso que está travada na prefeitura, enfermidade, isso, é aquilo. Eu falo, meu Deus do céu, coisas que impedem de caminhar, que essas coisas vão deixando a gente para baixo, sim ou não? Eu estava até lembrando de uma canção, fala assim: na solidão da vida, como é que fala? Deixa eu abrir aqui. Mas é aquela música assim, ó: a minha vida é do Mestre. Conhece? Conhece, gente? Aí o refrão que eu lembrei é assim, ó: na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. Mas as ondas grandes vêm tentando me afastar para longe da presença. Aí é fácil, né? A minha vida é do Mestre. Não é assim, minha gente? Não é assim? A gente sabe aqui o quanto Deus nos ama, sim ou não? Eu tenho certeza disso. Mas aí vem as grandes ondas, as grandes distrações que têm por finalidade, meu irmão, minha irmã, nos afastar da presença de Deus. Da presença. Eu vou confessar para vocês que na terça-feira me bateu eu não sei dizer o sentimento, mas eu falo, poxa vida, eu podia ter ido no grupo, sabe? Podia ter me esforçado mais ainda. Podia ter. Por mais que me deu uma sinusite assim, eu estava com as duas caras, apertava assim, ó, dava até para sentir a secreção, sabe? Tanta dor, mas assim, e aí eu me pus a rezar naquela manhã, e o Senhor me falava aquilo que eu partilhei com vocês, né? E vocês estão no grupo, alguns não estavam. Mas o Senhor partilhava, punha no meu coração, fica firme. Fica firme na oração, diante das tribulações, diante de tudo que vem. Fica firme. Aí como Daniel, né? Eu sei do que eu passo. E por isso que eu estou dizendo, Daniel sabia que o povo ia passar, e você sabe o que passa. Aí você vai discernir se você precisa jejuar ou não. Se você precisa só ficar na oração ou não. E me vinha claramente o discernimento, o Espírito Santo me ajudava a falar, não, você precisa orar e jejuar. Porque há situações na sua vida, Jair, que só terminarão através da oração, mas o jejum. Como fez Daniel. Fazia muito tempo que eu não lembrava desse jejum, né? Dessa situação de Daniel, mas me veio claramente. Então Daniel, meu irmão, minha irmã, porque existem vários tipos de jejum, e o próprio Jesus incentivava os que estavam com ele a fazer jejum. Pega lá nos evangelhos, você vai ver. Jesus sempre falava para ele, vamos jejuar, incentivava ele a subir a montanha, ficar um tempo com Deus. Então, aí eu lembrei desse jejum de Daniel, e Daniel é tão fantástico, né? E como eu disse, há vários tipos de jejum. De repente, sua causa é pequena, fala, vou fazer um dia só de jejum, já está bom. Mas Daniel viu que o trem era gravíssimo. Daniel ficou angustiadíssimo e tomou a decisão de fazer não só um dia, mas 21 dias. Ele ficou 21 dias sem pegar do vinho, sem comer carne. E os estudiosos vão dizer que ele só comia coisas que nasciam de sementes.
coisas plantadas. As coisas delicadas, como vai dizer aqui em algumas traduções, os manjares, Daniel renunciou. Mas ele renunciou, meu irmão, em favor do povo, clamando a misericórdia de Deus naquela situação. Ele se humilhou, e é isso, o jejum é se humilhar. Muitos vão perguntar o que é jejum, qual a finalidade de jejum, quais os resultados de jejum. Eu vou dizer para você, o jejum é se humilhar diante de Deus, mas não é se humilhar pejorativo que a gente vê. Por exemplo, a Maria me humilhou, é humilhar diferente. Quando a gente jejua, se propõe o jejum a Deus, é você falar assim, Senhor, eu não dou conta nessa situação, não dou conta. Então eu renuncio ao prazer da minha carne, para mim experimentar as coisas extraordinárias, o espiritual. E é isso que o jejum vai te levar, a você experimentar ainda mais o espiritual. Porque no jejum você mortifica a carne, você agride a carne. Eu não sei o que você gosta de comer, o que você mais gosta de fazer. Existem várias coisas que a gente pode renunciar. Hoje em dia tem a Netflix, Antigamente era só novela, Hoje em dia tem a Netflix, que nos distrai, Mas talvez tenha algo que você goste de comer. Eu quero partilhar que nesse tempo eu renunciei à janta do meu serviço. E olha que não é fácil, meu irmão e minha irmã, renunciar àquela janta. Sabe por quê? Porque igual assim, de domingo a refeição nas nossas casas é diferente, sim ou não? É mais caprichado, E lá todo dia é domingo, parece. E eu vou te contar, quando eu fiz o propósito, meu Deus. São 3 tipos de salada, arroz, feijão, mais as guarnições lá, aqui é carne, Aí o dia que eu fiz o propósito, sabe qual que era o cardápio? Era frango empanado com presunto e mussarela, sabe quando você empana assim, frita. Tinha 3 tipos de salada, dentre elas a maionese, que eu amo tanto. Arroz com brócolis, tinha arroz branco, feijão, ainda tinha macarrão, você punha lá o molho vermelho ou o molho branco. Eu pensei de brincadeira. E é todo dia esse naipe aí, o rango lá. E sabe quanto que a gente paga? R$3,50 nesse comida. Então pra mim tá... Eu gosto de jantar lá, eu gosto. Mas eu fiz o propósito. Fiz o propósito e vou firme nesse propósito. Porque eu quero experimentar o extraordinário de Deus, sabe? E não é uma barganha, o jejum não é uma barganha. Deus, eu vou deixar Isso é bom que fique claro no nosso coração. Não é uma barganha que eu faço com Deus. Vou deixar de comer para o Senhor me dar o que eu necessito. Não. É eu dizendo para Deus que, não, Senhor, eu não sou nada, como disse o irmão. Realmente não sou nada, Eu preciso dessa comida aqui para alimentar a minha carne, alimentar. Mas hoje eu abro mão, esses 21 dias, de alimentar a minha carne, na esperança de que o Senhor alimente o meu espírito, sacie o meu espírito, sacia o que meu espírito tanto necessita, me livre das angústias. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então não é barganha, não. E tem muita gente que acha também que o jejum é um momento para emagrecer, Eu ficar um tempo sem comer, vou emagrecer. Acho que jejum é um tempo para fazer economia, Já que você deixa muitas vezes de comer o que gosta. Mas não. É esse tempo de se humilhar mesmo, de se entregar, de deixar de fazer o que sua carne mais pede. E tem tanta coisa na nossa vida que grita, sim ou não? Talvez você pode estar achando assim banal, mas assim, uma pessoa que tem costume de beber uma cervejinha todo dia, não tem problema. O problema é se embriagar. E você falar, nossa, vou ficar. Tem mania de comer um doce, Tem mania de beber café, É difícil. Mas aí você fala, Senhor, é o meu sacrifício. É o meu humilhar, sabe? Dizendo ao Senhor que eu não sou nada. Sem ti eu não sou nada. E era isso que Daniel estava dizendo.
E é isso que eu me propus também a dizer a Deus, Senhor, eu não sou nada. Sem o Senhor eu não consigo. Sem o Senhor eu não consigo. Então, eu te entrego essa humilde oferta, sabe? Essa humilde renúncia. Então, irmãos, irmãs, eu não sei qual que é a batalha que você tem passado. Daniel teve a visão que viria algo terrível sobre a vida deles. Eu tive o discernimento que minha vida não está muito legal não, né? Que eu precisava fazer algo. E eu repito, tem demônios na sua vida, tem inimigos na sua vida que você vai vencer com 2, 3 Ave Maria, eles saem correndo. Mas há inimigos na nossa vida que só, como diz Jesus, só através da oração e do jejum que você vai vencer. Quer mudar de vida, meu irmão, minha irmã? Quer experimentar do extraordinário, meu irmão, minha irmã? Faça jejum. A igreja nos propõe fazer jejum toda sexta-feira, né? Aí eu já quero entrar. Existem vários tipos de jejum. Tem esse, né? Na qual sugere Daniel, nos exercícios assim, tipo Daniel, que a gente renuncia um alimento, alguma coisa. Tem os específicos que a igreja sugere, igual toda sexta-feira, a igreja sugere que a gente não coma carne. É um jejum que a igreja sugere. Você sabia disso? Sim, sugestão da igreja. Com certeza ela experimenta coisas espirituais. Há outros também, tem um que eu aprendi com o padre Reinaldo, quando eu comecei nesse negócio de grupo de oração, e ele ensinava um que a gente ficava sem comer 6 horas antes, ia comer só depois do evento, por exemplo. Se fosse pregar, meio-dia, você fazia a última refeição 6 horas da manhã, ia pregar só depois. Conheci um padre também, que ele ficava o dia inteiro sem comer, né? Esqueci o nome do padre agora. E ele saiu em missão. Ele só comia o que ofereciam para ele. Ele se propunha isso, falou, vou ficar o dia inteiro sem comer. Mas ele não contava para ninguém não, que ele estava em jejum. Mas só comia o que alguém oferecia para ele. Ele partilha que quantas vezes ele saía em missão em jejum e comia chocolate, almoçava. Mas tinha vezes também que ele saía e não comia nada. Aí ele conta, eu lembrei disso agora, para vocês verem que providencial. Ele conta que na comunidade deles, eles sempre saíam, iam de 2 a 2 e iam com esse propósito. E os irmãos que burlavam essa situação, né, passavam no bar, comiam uma coxinha, pegavam um salgado, eles não chegavam com testemunho lá na comunidade. Não chegavam com testemunho do extraordinário, que algo extraordinário tinha acontecido naquele dia. Mas todos aquelas que cumpriam à risca o jejum, sempre chegavam com um testemunho. Amém? Quer experimentar a graça na sua vida, meu irmão, minha irmã? Ore. Mas você quer experimentar graças ainda maiores? Ore e jejue. Amém? Fala para o seu irmão, para sua irmã, ore e jejue. E você pode fazer jejum por você. Você pode fazer um propósito de jejum por você, né? Para as coisas que estão aí se emaranhado, que está a sua vida, né? Está travado o negócio, seu serviço está travado, seu relacionamento está travado, não vai. É um documento que não sai, que não vem. Você pode fazer um propósito, fazer um tempo de jejum, né? Pede para o Espírito Santo te mostrar, né? Como que você faz, que tempo que você faz. Você pode fazer também pelos outros, né? Quantos nossos familiares precisam de um jejum, sim ou não? E você vai, por exemplo, tem um irmão meu que está nas drogas. Eu chegar lá e falar, irmão, quer ser liberto? Ele vai falar, quero. Ele sempre fala que quer. Faz no jejum. Você acha que ele vai fazer? Não vai. Então eu posso fazer por ele. Sabe? Meu irmão, minha irmã, não percamos tempos, né? Experimentemos do extraordinário. Aí eu vou dizer para você, né, que prova que você tem que quem faz jejum experimenta o extraordinário. Daniel, versículo 4, aí eu já vou encerrando.
Veja, ele fez os 21 dias, né? Aí há um testemunho também que eu quero dizer para vocês depois. Versículo 4. No 24º dia do mês, encontrava-me à beira do grande rio, o Tigre. Levantando os olhos, vi um homem vestido de linho. Cingia-lhe os rins um cinto de ouro de ufaz. Seu corpo era como crisólito, seu rosto brilhava como relâmpago, seus olhos como tochas ardentes, seus braços e pés tinham o aspecto do bronze polido e sua voz ressoava como o rumor de uma multidão. Eu, Daniel, era o único a ver essa aparição. Meus companheiros não viram, mas se apoderou deles um tão grande pavor que fugiram para esconder-se. Fiquei, portanto, sozinho a contemplar essa grandiosa aparição. As forças me abandonaram e meu rosto tornou-se lívida e eu desfaleci. Ouvi então esse homem falar e ao som de suas palavras caí desmaiado, com o rosto em terra. Eis, porém, que uma mão me tocou e fez com que me erguesse sobre os joelhos e as palmas das mãos. Daniel, homem de predileção, disse-me ele, presta atenção às palavras que vou dirigir-te. Levanta-te, pois tenho uma mensagem a te confiar. Como me falasse assim, levantei-me tremendo. Não tenhas medo, não temas, Daniel, disse-me, porque desde o primeiro dia em que aplicastes teu espírito a compreender, em que te humilhaste diante de teu Deus, tua oração foi ouvida. É por isso que eu vim. Palavras do Senhor. Então veja, meu irmão e minha irmã, alguns vão dizer, alguns historiadores vão dizer, que foi o arcanjo que apareceu a Daniel. E veja o que o arcanjo vai dizer para ele. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu espírito a compreender e que te humilhastes, ou seja, desde o primeiro dia que Daniel se propôs a fazer um jejum, que ele se humilhou diante de Deus, a oração dele foi ouvida. E foi por isso que o arcanjo estava diante dele agora. Por causa que Daniel jejuou. E veja que não estava Daniel sozinho lá no rio, tinha uma galera toda lá. Mas só quem viu o arcanjo? Quem? Daniel. Por que só ele viu? Porque só ele tinha jejuado. Por que só Daniel então experimenta do extraordinário, que é ver um arcanjo? Imagina você ver um arcanjo. E era uma força tão tremenda que Daniel vai falar que ele não aguentou segurar as próprias pernas e desmaiou. De tamanha a glória que era. Mas só ele estava vendo, meu irmão, minha irmã, porque só ele havia jejuado. O povo em volta dele até sentiu a presença. Tanto que o povo ficou até arrepio, ó. O povo ficou atemorizado ali, né? Alguma coisa está acontecendo. Tamanha era a força que estava ali naquele local. Mas eles não sabiam o que era, foram se esconder. Mas Daniel, então, tem uma experiência mística com o arcanjo. Por quê? Porque ele jejuou. Então, de repente, meu irmão, minha irmã, você faz esse propósito, né? Você começa a rezar e tem testemunhos que no terceiro dia a graça já vem. Outros no 10º, outros... Mas aqui, vejam, a graça de Daniel só foi vir no 24º dia, então ele já tinha até encerrado o propósito, né? Talvez demore um pouco também, né? Vamos colocar propósito, vai ser plim-pim-pim, né? Já vai acontecer. Às vezes não, meu irmão, pode demorar um pouco mais. Mas continue fazendo, amém?
Fique firme na oração, fique firme no propósito. E não deixe que essas ondas, esses mares, essas tribulações te afastem da graça de Deus. Amém? Coloca a mão no seu coração. Vamos rezar um pouco. E vai pedindo assim, irmãos, a graça de ter um coração como do profeta Daniel hoje. Um coração que depois vocês peguem e leiam a história de Daniel. Um coração que mesmo diante das ofertas do mundo, ele não renunciou, ele não voltou as costas para Deus. Ele não renunciou. Ele não cedeu aos encantos do mundo. Ele não cedeu jamais aos encantos do mundo. Mesmo ameaçado de morte, quando o imperador deu um decreto de que as pessoas tinham que adorar o Deus da Babilônia. E todos aqueles que adorassem outro Deus seriam mortos. Mas eles eles continuaram fiéis a Deus. Mesmo diante do perigo da morte. Então, Senhor, dai-nos um coração assim também, como de Daniel, um coração fiel às suas coisas, Pai. Pai amado, Pai querido. É isso que vos pedimos. Um coração, Senhor, capaz de entender os sinais, né? Um coração que, junto de Ti, Senhor, vai conseguir ver os sinais das coisas que estão acontecendo à nossa volta. E diante de um sinal ruim, Senhor, nós possamos nos levantar, ficar de pé, nos colocar em oração e jejum, para que a Sua intervenção aconteça no nosso meio, Pai amado, Pai querido. É isso que vos pedimos, Senhor. Dai um coração semelhante ao de Daniel, um coração que se humilha e se coloca debaixo da Sua vontade, debaixo do Seu extraordinário, daquilo que o Senhor pode nos dar, da solução que o Senhor pode dar para as nossas lutas, para as nossas batalhas. Dai-nos um coração como de Daniel, Senhor. Nós que temos percebido que o inimigo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, pronto a pegar a sua presa. Dai-nos um coração como de Daniel, Senhor, a ponto de entender o que fazer, como lutar. Vem, Senhor, é o que nós pedimos. E dai-nos um coração semelhante a desse vosso profeta. E como vai dizer o arcanjo a ele, um predileto, um filho predileto de Deus. Nós sabemos da sua predileção por cada um de nós também, Senhor. Nós sabemos, Senhor, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor ama cada um de nós. E que o Senhor também possa nos dar essa graça de sermos visitados pelo divino, né? O arcanjo aqui é o divino. Dá-nos essa graça, Senhor, também nessa noite de sermos visitados, de podermos contemplar o divino. Dá-nos a graça, Senhor, depois, mas dai-nos a graça, Senhor, nós que estamos experimentando desse propósito de jejuarmos, encontrarmos com o divino face a face. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui.
O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Vai pedindo para o Espírito Santo mover em você agora. Vai dizendo, move-te em mim, Espírito. Move-te em mim, Espírito. Toma minha mente e o meu coração. Da mesma forma que a mente e coração de Daniel era tomada por ti. Toma minha mente e o meu coração agora, Espírito. Toma minha mente e o meu coração agora, dando-me ânimo, Senhor. Dando-me ânimo para fazer o que tiver que fazer para mim experimentar o extraordinário. Move-te em mim. Vai dizendo, o mundo quer que eu me acomode. O mundo quer que eu me acomode, Senhor. O mundo quer que eu não reze. O mundo quer que eu não experimente o extraordinário. Mas move, Senhor, move-te em mim. Vai dizendo, move-te em mim, toma minha mente, toma o meu coração, para que eu faça como Daniel fez, para que eu faça o que for necessário para experimentar o extraordinário. Move-te em mim, Espírito, move-te em mim. Uialaia, xericanta, labaia, xericanta, iriri. Xandalalai, iricanta, labaia, xericanta, lalaia. Uiala, xericanta, labaia, xericanta, lalaia. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem mover em nós. Move nesse grupo de oração. Move em nós. Toma nossa mente, nosso coração. Oi, alaxiri canta, laire canta, lalaire, xiri canta, iriri. Arranca de nós toda a apatia, Senhor. Arranca de nós toda a indiferença que muitas vezes entra no nosso coração. Entra no nosso coração, Senhor, e nos impede de prosseguir, de ir além na nossa espiritualidade. Hoje nós queremos ir além. Hoje nós nos decidimos ir além. Vai dizendo isso ao Espírito Santo. Se você quer ir além, experimentar o extraordinário, vai dizendo ao Espírito Santo, hoje eu me decido, Espírito Santo, hoje eu quero ir além como Daniel foi. Hoje eu quero ir lá além, Senhor. Além das orações que eu tenho feito até então. Além, Senhor, eu quero ir lá além para mim poder experimentar o extraordinário na minha vida. Eu quero experimentar o extraordinário. Oi, alaxere canta, alalá, ele canta. Por isso vai movendo-se em nós, Espírito. Vai movendo em mim, vai movendo em cada um de nós, Espírito Santo. Oi, alaxere canta, alabá, ele xere canta, ele. Move-te em mim, toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. E vai se colocando de pé, meu irmão, minha irmã, te convido a ficar de pé. Já vai assim, louvando a Deus, louvando ao Senhor por tudo que
entrou no seu coração agora. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Através da vida de Daniel, Deus te mostrou muitas coisas. Deus te apontou coisas a fazer. Vai agradecendo a Deus por essa mensagem, por essa palavra. Obrigado, Senhor. Te louvo e te bendigo. Vai louvando a Deus por esse grupo de oração, por esse momento de oração, né? Nós temos aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa segunda-feira, por essa reunião de oração. Pelos benefícios, Senhor, que caiu sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, Pai amado, Pai querido. Obrigado, Senhor, por todas as correntes que já estão sendo arrebentadas na nossa vida, por todos os nós que estão sendo desbaratados. Obrigado, Pai amado, Pai querido. Obrigado, Senhor, pelo extraordinário que está chegando na nossa vida, pelo extraordinário que está chegando na nossa história. Obrigado, Senhor, já te agradeço e te bendigo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre, a minha vida é do mestre. Coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, o mar afora, pra longe eu naveguei, mas no cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre. Mas olhando a vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As grandes vêm tentando me afastar pra longe da presença. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Canta com fé, a minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre, minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre,
caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Dá um abraço no seu irmão, na sua irmã.